Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sempre agradecendo primeiramente a Deus por esses momentos que tem proporcionado. A você que assiste o nosso canal, que está inscrito, compartilha, posta seu comentário, dá o seu like, eu te agradeço também. Você que ainda não está inscrito, tem acompanhado, te incentivo a se inscrever para se ampliarmos esse canal a mais pessoas. Te agradeço também, em nome de Jesus. Que todos nós possamos estar crescendo juntos. Amém? Nós vamos falar sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 3, temos falado ao longo desses dias sobre o Evangelho de Marcos, capítulo por capítulo, dividindo por versículos. Vamos falar hoje do versículo 13 ao 35. Vou fazer a leitura já de imediato e te convido a acompanhar na sua Bíblia. Amém? Essa passagem que vamos estar lendo, essas passagens, tem um contexto muito bonito. Amém? Então, Jesus escolhe os 12 apóstolos. Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis. Eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu. A estes ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariote, que traiu Jesus. Vamos dar uma pausa aqui nesse momento e vamos falar sobre o que Jesus tem feito aqui. Ele chama agora 12 homens e aparta-os. E esses 12, de tantos que ele havia, ou que haviam seguido ele ao longo desse percurso até o dia que ele relata, ele escolhe para ser os seus apóstolos. Ou seja, o ministério cresceu, a obra cresceu. E Jesus, tendo essa visão, escolhe agora 12 para dar um ensinamento um pouco mais aprofundado, um ensinamento diferenciado, porque havia uma ordenança sobre esses 12 de imediato de fazer as mesmas coisas que Jesus fazia e dar sequência ao ministério. Então agora Jesus tem duas linhas de ensinamento básicas, Ensina a grande multidão, evangeliza a grande multidão, mas em alguns momentos também ele evangeliza esses 12, os ensinando em particular. Ou seja, muitas coisas que começamos na nossa vida, ela tende a crescer, é o normal. E vai chegar um momento em que nós vamos precisar de mais pessoas ao nosso lado. Isso especialmente falando agora da obra de Deus, quando você é dado algo a ser feito para o reino de Deus, Deus estando por trás, a obra tem que crescer. Em nome de Jesus, seja ela qual for, seja qual ministério for que você está agora nesse momento responsável, ele vai crescer. E você precisará, então, de mais pessoas ao teu lado. Isso serve para todas as áreas das nossas vidas. Aonde nós vamos investir alguma coisa, nós vamos precisar ter pessoas de confiança ao nosso lado. E para isso nós vamos precisar ensiná-las, ter confiança, capacitá-las de acordo com aquilo que a gente está entendendo e com aquilo que a gente quer alcançar. Amém? A vida, ela não foi feita para nós vivermos ela sozinhas. Não, nós não podemos fazer muitas coisas sozinhos. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado de confiança. Jesus tinha agora 12. E veja que esses 12 nós vamos descobrir ao longo dos nossos ensinamentos decorrentes que não eram perfeitos. Então quem vai estar do seu lado também não vai ser perfeito aos teus olhos. Amém? Vamos dar sequência. O poder de Jesus para expulsar demônios, diz o epígrafo da minha Bíblia. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo. E era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Versículo 20. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco.
Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebul, o chefe dos demônios. É Beelzebul que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. E ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos, esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte, roubar seus bens, sem primeiro amarrá-los. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por espíritos maus. Chega aos ouvidos da família de Jesus tudo o que ele está fazendo, mas eles entendem como loucura. Chega até eles que Jesus está cometendo loucuras e que está louco. Ou seja, aqueles que próximo a ele viveram com ele agora entendem o que ele faz de uma forma equivocada. E se aproveitando da situação, os fariseus entram tentando dizer que o que Jesus está operando é pelo poder dos demônios. Ou seja, uma coisa muito importante aqui, eles aceitam e entendem que o que Jesus está fazendo é real, porque não há mais como negar. Então Jesus operava milagre, Jesus curava, Jesus expulsava demônios, sim, e agora eles sabem disso, mas eles ainda tentam demonstrar que mesmo Jesus operando estas coisas não era pelo poder do Espírito Santo, e sim pelo poder dos demônios. Veja só. E aí Jesus então entra com um ensinamento maravilhoso que nos serve para todas as áreas das nossas vidas. Pode um reino dividido prosperar? Pode uma empresa dividida prosperar? Pode uma família dividida prosperar? Pode qualquer grupo social dividido, qualquer grupo político, qualquer instituição dividida prosperar? Não. Então, como Jesus faria isso em nome de demônios? Misericórdia. Então ele entra com algo mais fantástico ainda e nos ensina que nós podemos ser perdoados pelos nossos pecados de ofensa a nós mesmos, a Deus. É a base do arrependimento e para a nossa conversão. Deus é misericordioso e nos perdoa se buscarmos a Ele, seja lá o que fizemos. Agora, o pecado contra o Espírito Santo de Deus, esse não tem perdão. E aí muitos perdem o foco quando se detêm no que é o pecado contra o Espírito Santo de Deus e o que não é, quando na verdade está muito claro que aqui Jesus queria dizer que se ele estivesse operando em nome dos demônios, seria um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E o foco então deve ser, no meu ponto de entendimento e compreensão, a possibilidade de você se voltar para Deus e os seus pecados serem perdoados. Amém? Para concluir, vamos entrar nos versículos finais deste capítulo 3, do 31 em diante, diz assim: em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele. E algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe, os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão e minha mãe. Amém? Jesus já sabia que a sua família estava ali, né, com o intuito de o questioná-lo, de o tirar dali, porque já é relatado no começo do capítulo que eles estavam pensando
que Jesus estava louco? Então Jesus demonstra aqui que nós não devemos dar importância ao fato daquelas pessoas que estão contrárias às nossas decisões agora de seguir a Deus, porque detectamos que na nossa vida existia algo de ruim, então nós queremos mudar e encontramos o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Muitas pessoas, inclusive próximas a você e a mim, vão ser contrárias à nossa decisão e vão dizer: você está louco. Olha o que você está fazendo, olha como você está agora se vestindo, olha como você está conversando, olha como você está se comportando, olha o que você está dizendo. Mas aí Jesus nos ensina que nós devemos agora entender que nossos irmãos em Cristo, nossa família em Cristo, é aqueles que professam o mesmo que nós estamos professando, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus nunca disse que não ia receber sua família. Nunca disse que deixou de considerar a mãe como mãe, irmãos como irmãos, parente como parente, primos como primos. Não foi isso que ele disse. Ele apenas disse: agora a prioridade de todas as coisas é Deus. E aqueles que estão aqui, que estão me ouvindo, que estão aprendendo, que estão seguindo comigo, estes são verdadeiramente em espírito e verdade meus irmãos. Amém? Que nós possamos continuar estudando juntos nos próximos vídeos. Que você não esqueça de se inscrever neste canal, compartilhar os vídeos. Em nome de Jesus, que Deus continue conosco. Amém.